A todas as periferias, é tudo nosso, parceiro. É só chegar. Planaltina, Ceilândia. Só curto que é bom, danada. Planaltina é meu lugar, pois tem rap. Na Ceilândia tô em casa, pois tem rap. Tô de boa onde for, se tem rap. Aí Japão, meu sangue bom, aumenta o som pra mim tá bom. Só curto que é bom, o rap que é bom. Seu amigo cospe chumba. Só curto que é bom. É nós por nós, é nossa cara. Só curto que é bom. No tiroteio a bala zoa, Só Joe. curto que é bom. É só as festas na quebrada. Só curto que é bom. Mas na humildade é nós que zoa. Só curto que é bom. O microfone é nossa arma. Só curto que é bom. Periferia aí, vamos pra nós mesmo. Atenção, senhoras e senhores, meninos e meninas. Eu sou Tony C e nós estamos aqui diretamente para o projeto Escola Aberta para a Cultura Urbana, iniciando mais um sarau. Eu quero ouvir muito barulho. Façam barulhos aí para receber Renan Inquérito, sarau Parada Poética, é tudo nós! Pou, 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 pou! Da hora, mano. Da hora. Satisfação. Seja bem-vindo, Renan. Salve, salve, rapaziada. Salve, Escola Aberta para a Cultura Urbana. Tamo junto. Certo. Obrigado. A proposta é a gente fazer um sarau aqui de muita poesia, muita trocação de ideias sobre literatura. E, para começar, defina pra gente o que é sarau. Assim, de cara, mano. Bom, sarau é uma palavra muito chique, né? É uma palavra, inclusive, que não é tão comum no vocabulário do povo, né? Sarau é uma palavra meio metida, né? Mas só que dentro da palavra sarau, se você for ver, tem a palavra sara, né? Sara, de sarar. E eu acho que é porque todo sarau traz consigo algum tipo de cura, né? Então, o sarau é esse lugar para a gente declamar versos, frases, poemas e revoltas. Pode ser meu, pode ser seu, ou de alguém que você gosta. Pode ser lendo, decorado, improvisado. Pode ser até roubado do Facebook, né? Então, no cardápio de um sarau, as palavras são servidas sempre cruas, para que cada um prepare-as à sua maneira. Então tem música milanesa, poesia bolonhesa, contos à carbonara, crônicas à dorê, versos fritos também acompanham. É uma porção de gente servida de vontade. Mas ninguém gosta de verso enlatado, requentado, nem de micro-ondas, certo? A gente gosta das rimas, precisa, porque o povo precisa mesmo, né? O sarau é esse lugar para visitar e nunca mais voltar a ser o mesmo, né? O sarau é esse lugar para maltratar a gramática e jogar a culpa na licença poética, certo? Por isso que a entrada é franca e as ideias também, né? Eu digo até o seguinte, que dia de poesia é sagrado, é tipo feriado. E a semana do sarau, que é a nossa Semana Santa. Amém? Né? Amém e amém, né? Que é um amém sem acento também, né? Então é isso, eu acho que o sarau, para mim, é isso. Muito legal, muito bom. E quando a gente vê você com todo esse poder, com toda essa desenvoltura, apresentando essa poesia, até para explicar o que é sarau, agora explica em prosa, já que você fez em verso. Como que você esbarrou na literatura, na poesia e se tornou escritor? Doido. Doido porque assim, ó, vocês estão na escola, né? Então, pensa bem. Eu, na minha época de escola, não gostava de poesia nem de literatura. Eu, por exemplo, odiava o Machado de Assis. Coitado Machado de Assis. Porque a professora falava assim, não, Machado de Assis demorou 10 anos para escrever esse livro. O cara demorou 10 anos para escrever o livro e eu tinha que ler para a próxima aula, na outra semana. Falei, pô, o cara demorou 10 anos e eu tenho que ler em uma semana, né? Eu odiava o Machado de Assis, odiava a professora, mas eles não têm culpa, né? Era a forma como me era apresentado. E eu achava que poeta era alguém que já tivesse morrido, vivia numa torre de marfim. Nunca foi um poeta na minha escola. Não tinha poeta na minha família. Nunca vi um poeta na fila do pão, no meu bairro. Então era algo distante, né? O que me fez gostar de poesia foram as letras de rap. Mas eu vou contar um caos. Pode contar um caos? Por favor, até 2. Olha que louco. Fazendo rap há muito tempo,
e eu sempre fiz eventos em presídios, certo? Presídios, inclusive na antiga FEBEM, que é... E qual artigo que você cometeu? Por que você foi parar na FEBEM? Explica pra gente. Porte de palavras, porte legal de palavras, né? E eu fazia muita coisa, né, na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa, né? Que é o lugar para onde são levados jovens que infelizmente cometeram algum tipo de infração, que infringiram a lei e são presos, né? Então você estava lá na condição de educador. Eu estava lá para fazer uma oficina, mas me chamaram para fazer uma oficina de rap. Quando eu cheguei e falei para o diretor, né, oi, tudo bem? Eu sou o Renan, que vim fazer uma oficina de rap. O diretor virou para mim e falou, rap? Espera, eu vou até levantar, vou levantar aqui. Rap? Rap não. Rap é música de bandido, apologia ao crime, incita a violência. Rap não. Falaram que havia um rapaz aqui fazer uma oficina de poesia. E eu pensando, poesia? Como assim poesia? E aí veio todo aquele filme de não gostar de poesia na escola, de achar que poesia era coisa de velho, de não conhecer um poeta vivo. E eu ia falar para ele o seguinte, você é louco? Eu vim aqui para fazer um rap, fiz até a arminha do rap, né? Eu vim aqui para fazer um rap. E o rap é uma música que faz parte de uma cultura revolucionária chamada hip hop, que surgiu nos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo e surgiu como uma manifestação artística que substituiu a violência. Em vez dos caras se matar dando tiro, dando porrada um no outro, não. Eles brigavam para ver quem rimava mais, quem dançava mais, quem grafitava mais. O hip hop conseguiu substituir a disputa violenta pela disputa artística. Mano, tudo isso veio aqui para falar para ele. Mas ele ia ouvir e não ia dar atenção. E aí eu pensei tudo isso e falei, quer saber? Eu vou falar para ele que eu vou fazer poesia. Quando ele virar as costas, eu mando um rap para a rapaziada e vai ficar tudo bem. E eu fui nessa. Aí, olha que louco. Eu fui, cheguei, me apresentei, salve rapaziada, eu sou o Renan, Inquérito, canto um rap. Aí um moleque lá já falou, tô ligado, Inquérito, canta aquela música lá e tal. E eu falei, vou dar uma enrolada para o diretor sair fora e eu mandar um rap. E o diretor não saía fora, o diretor assim, ó, parado na porta. Chegou uma hora que eu estava enrolando tanto, que ele fez assim, e aí meu filho, você vai falar ou não vai? Aí eu falei, e agora eu vou ter que falar. Então, gente, sabe o que é? Eu estou aqui, imagina, 50 adolescentes, estavam ali presos, privados da liberdade, longe de casa, com saudade de casa, no veneno, né? Falei, então, gente, vim fazer uma oficina aí de poesia, tá ligado? Quando eu falei, mano, o moleque já falou, aí, senhor, tá tirando, hein? Poesia é coisa de viado, mano. Eu falei, nossa, e agora? Mano, sabe quando você está num beco sem saída? Eu falei, e agora, mano? Falei, então, gente, pensa aí, a minha cabeça a milhão. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma poesia aqui, se ninguém gostar, eu vou embora, e aí vocês vão fazer outra coisa, certo? E aí eu tive essa ideia. Eu peguei e declamei um rap do Racionais. Eu falei, ó, a poesia é assim. O que é, clara e salgada, cabe num olho, pesa uma. E aí eles começaram a fazer, virou um coral, mano. A molecada tudo fazendo. Sabe quando você toma um susto, você fala, mano, plim. Falei, opa, pode parar aí, rapaziada. E eles tudo bravo assim, né? Me olhando, e aí, senhor? Eu falei, ué, vocês falaram agora que não gostavam de poesia? Tá todo mundo fazendo poesia aí? Que barato é esse? É, senhor, mas isso aí é Racionais, né, senhor? Eu falei, e Racionais é o quê? Racionais é rap. Falei, e rap? O que é rap? Aí ficou um silêncio, tá ligado? Aí um falou, rap é rap. Você não sabe o que é rap, não? Né? Eu falei, olha, rap é uma palavra de 3 letras, R-A-P. Para quem não sabe, é uma sigla. R-A-P é uma sigla, que vem do inglês Rhythm and Poetry. Ritmo e poesia. Se eu coloco um ritmo na poesia, ela vira um rap, ó. O que é, clara e salgada, cabe num olho, pesa 1 tonelada. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão.
criancinha quando dorme, né? Aí eles me olhando, eu falei, então vocês gostam de rap? Aí eles, de rap nós gosta. Aí eu falei, então firmeza, então vou fazer um rap para vocês. E aí eu lembrei da única poesia que eu sabia de cor, lá da aula da tia Lurdinha na escola. Enchi o peito e falei, segura esse rap aqui. Vocês que atravancam o meu caminho, passarão, eu passarinho. Vocês que atravancam o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. Aí eles ficaram me olhando, mano, com uma cara de ué. Sabe o que é cara de ué? Essa cara que vocês estão aí agora. Ficaram me olhando com essa cara. Aí um falou, bem louco esse rap aí, senhor, mas nós não conhece não. Aí eu parecia um professor de literatura, né? Falei, não, isso não é rap, isso é Mário Quintana. Se eles falassem assim, fala mais uma desse cara, eu não sabia, estava lascado. Mas convicto, né? Isso é Mário Quintana. Aí um falou assim, tô ligado, MC Quintana, né? Lá da Leste. Aí eu falei, não, gente, não é MC Quintana, é Mário Quintana. Foi um poeta brasileiro, né, gaúcho. Morreu, nem conheceu o rap, tá vendo? Podia ser um MC, não podia ser um MC. Aí eles, mas é poesia ou é rap, senhor? É rap ou é poesia? Eu falei, olha, até uns 15 minutos atrás, quando eu entrei aqui, eu achei que poesia e rap não tinha nada a ver. Mas agora eu estou pensando que tem a ver, né? Porque assim, quando o Mano Brown, do Racionais, canta assim, olhando pra cá, curiosos, é lógico. Não, não é o zoológico. É muito poético isso. É óbvio que o rap é uma poesia atual, é uma poesia da periferia, é uma poesia do século 21. O rap não é a poesia do barroco, do arcadismo, do classicismo ou do parnasianismo e tantas outras escolas, porque aquelas poesias refletem aquela época. Nós vivemos numa outra época. A sociedade hoje não é mais rural, é urbana. Se é urbana, vive na cidade. Se vive na cidade, tem os problemas, treta da cidade, violência, poluição, transporte, falta de moradia, né? Aquela coisa toda. E como é que nós vamos falar da carruagem e da paisagem bucólica? Não dá. Nós temos que falar dessas tretas. Então o poeta atual tem que falar disso. E quem é que fala disso? O rapper, né? Olha que doido, eu estava na Fundação Casa, um lugar onde jovens como vocês, que deveriam estar na escola, como vocês estão infelizmente presos. Jovens que a sociedade diz que não tem nada para oferecer, e eu ali, do alto do meu, né? Eu já era professor, né? Porque eu sou rapper, mas nas horas vagas, para quem não sabe, eu sou professor de geografia. Tá bom? E aí eu já era professor, eu já tinha gravado 3 discos, e eu achava que eu estava indo ali ensinar aqueles jovens. E eles me ensinaram uma coisa que nem o rap tinha me mostrado ainda, e nem a escola. Que o que eu fazia era poesia. Só que a gente fica pondo rótulo, né? Isso é poesia, isso não é. Quem diz se é poesia ou não é o seu coração, é o seu sentir, sabe? Jorge Benjor falava, o fogo vem antes do fogão, certo? Primeiro a gente faz, depois alguém dá um rótulo, depois alguém coloca, né, um envelope ali. E eu falei, mano, o que eu faço é poesia. E aí eles ficaram nessa, é poesia ou é rap? É rap ou é poesia? Eu falei, fazer o seguinte, eu vou declamar um rap. Não, eu vou repar uma poesia. Aí eu fiz assim, abelhas no meu refri, só me fazem pensar. Faltam flores por aí, onde elas foram parar. E de carro na esquina é a última moda. E os carangos viraram nossas cadeiras de roda. É o planeta umbigo, cada um no seu vidro. E a televisão é quase um parente querido. O cachorro já foi o melhor amigo do homem. Hoje em dia é o smartphone. Se viver é um prêmio, 3 pedidos para o gênio. Uma árvore, um rio, um trago de oxigênio. Só que eu olho ao redor e não vejo as famílias felizes como nos comercial de margarina. Me diz, quem será que gosta de sangue mais? Os pernilongos, os vampiros ou os jornais? O passado é um presente para colher no futuro.
Só que a gente mata o tempo para receber o seguro. Quando eu acabei, o moleque falou: da hora esse rap, hein, senhor? Aí o outro: que rap? É poesia, você não viu? Aí o outro: é poesia, é rap. Começou uma treta, mano. É poesia, é rap. Eu falei: calma, gente, não briga, é os dois. É tudo que a gente quiser. E naquele dia, eu saí da Fundação Casa falando: mano, eu faço poesia. E eu me apropriei disso. E hoje eu até meto uma mala, falo que eu sou poeta. Olha, que doido. Não é nada demais. A poesia é só brincar com as palavras. E isso até uma criança faz. E isso a gente faz todo momento. É isso. Muito bom, muito bom. É sempre bom, sempre edificante ouvir você falar. E é interessante quando você apresenta esse poder todo, essa desenvoltura toda. Agora, conta lá no começo, comecinho mesmo. Você começou escrevendo cartas, escrevendo fanzine, não é isso? E antes mesmo de ser um músico, um rapper, um poeta. Eu fazia um jornal na minha quebrada, chamava Ideia Quente, Informação a Queima-Roupa. Era um jornal, eu fazia de forma independente, eu ia no show de rap, entrevistava os grupos. Fazia como? Tinha computador, xerox? Mano, como... tinha um computador, imprimia. só que não existia pendrive, tá, gente? Não existia pendrive. Era uma coisa que vocês não vão conhecer, chamada disquete. E aí, o jornal não cabia num disquete. O vô do pendrive. O disquete é o vô do pendrive, gente. E o jornal não cabia num disquete, não tinha como tirar ele do computador. Eu pegava o computador, colocava embaixo do braço, pegava um ônibus e ia até na gráfica para o cara tirar o jornal direto do meu computador, tá ligado? Ligava lá na impressora da gráfica para fazer o jornal. E eu distribuía de mão em mão no show de rap, né? Então, assim, gente, não tinha blog, não tinha internet, pelo menos para nós ainda, né? Mas era uma forma de fazer comunicação. Então, na nuvem, não era a tecnologia que você tinha, mas suas ideias, sua vontade de levar literatura para as pessoas, né? E depois dessa fase aí de estar fazendo a coisa manual, de levar literalmente a literatura debaixo do braço, o jornal debaixo do braço, como você se tornou um escritor, um autor do próprio livro? Bom, depois dessa experiência na Fundação Casa, eu decidi escrever um livro, né? E aí eu peguei, porque assim, ó, lá na Fundação Casa, eles se chamam de menor, porque menor é uma abreviação de menor infrator. É uma palavra, é uma expressão que nem se usa mais, né? Nem no serviço social e nem na linguagem jurídica. Não se usa mais a palavra menor infrator, mas era assim que eles chamavam aqueles jovens, menores infratores. Assim como tem o menor aprendiz. E os funcionários chamavam os jovens de menor. Aí menor, tá na hora de entrar. Aí menor, não sei o quê. E também os jovens se chamavam de menor. Aí menor, vamos bater uma bola. Aí menor, tá mó sol. E eu ouvia eles se chamando de menor, e eu falava assim: caramba, essa palavra é tão forte, né? Menor. Porque, veja bem, se você pegar a palavra menor e falar ela várias vezes, ela vira outra coisa, ó. Menor, 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 menor. Vira enorme, tá ligado? E se você falar a palavra enorme, ela vira menor, ó. Enorme. Menor, 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 menor. Então, o menor vira enorme e o enorme vira menor. E eu falei para eles, e eu mostrei isso para eles, fiz eles repetirem, né? E aí eu falei: e aí, vocês são menor, vocês vão ser enorme o quê? Porque vocês não vão ser menor para sempre, né? Vocês podem ser enormes o que vocês quiserem. Aí eu falei, mano, vamos fazer uma poesia? Aí eles falaram assim: mas a gente não sabe fazer, senhor. Falei: não, é o seguinte, a poesia é feita do quê? De palavras. Então vamos fazer assim, cada um aqui vai dar uma palavra, eu vou anotar na lousa as palavras, e eu vou fazer a poesia, só que com as palavras que vocês deram. Então a poesia vai ser nossa, uma poesia coletiva, certo? Aí foi o seguinte, eu falei: vocês têm que falar uma palavra que tem a ver com o que vocês estão vivendo aqui agora, certo? E aí beleza, aí um moleque falou assim: saudade. Aí eu anotei na lousa. Aí o outro falou: liberdade.
Falei, opa, liberdade, né? Aí o outro falou assim, mãe. Aí um falou, casa. Quando o moleque falou casa, me acendeu uma ideia. Eu falei, gente, vocês estão num lugar que chama-se Fundação Casa, mas é uma prisão. Vocês estão em casa? Lógico que não, senhor, nós não estamos em casa, não sei o quê. E eu falei, de provocação, óbvio que eles não estavam em casa. Porque, gente, casa é só uma sigla, né? Centro de Apoio Social Adolescente, uma parada assim. E aí, mas coincidentemente casa é o lugar onde a gente vai para descansar, para se proteger, para repousar, né? Casa é um lugar de acolhimento. E eles estavam num lugar chamado casa que não era acolhedor. E eu falei, olha quantas possibilidades tem as palavras na língua portuguesa. Isso é pura poesia. Vocês estão num lugar chamado casa, que não tem nada a ver com a casa de vocês, um lugar do qual vocês não terão saudade, como tem saudade da sua casa. Olha como a palavra casa, ela é muito forte para vocês nesse momento. Vamos fazer uma poesia com a palavra casa. Eu já encanei na hora. Falei, o que mais que lembra a palavra casa? Aí um moleque falou, Casas Bahia. Falei, pode crer. Aí o outro já brabão, casa de detenção. Falei, tá bom. Aí eu já brinquei, eu falei, tem a Casa Branca lá nos Estados Unidos, lá, né? Onde fica o prefeito dos Estados Unidos, a Casa Branca. Tem a casa própria, tem aí o outro, minha casa, minha vida. E aí eu falei, beleza, agora eu vou fazer uma poesia. E a poesia era assim, vou até levantar aqui para fazer. Liberdade e grade. Grade, liberdade. Liberdade, grade, grade, liberdade, liberdade, grade. Grade e liberdade. Rima, liberdade, grade, grade, liberdade, rima. Rima, só que não combina, né? Não casa. Liberdade, grade. Uma mamão fita dada, tá em casa. De repente uma casinha, uma cilada, bum, caiu a casa. Disciplina e humildade são normas da casa. Muita calma, sem estresse. Aí, a casa agradece. Casa de detenção, Casa Branca, Casas Bahia, Casa de Caboclo, casa própria, minha casa, minha vida, minha família, minha base, meu alicerce, minha fundação. Casa. Minha fundação. Casa. Casa, 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 casa. Se tirar a letra C, fica asa. Com uma asa, quem sabe eu até voava, voltava. Casa, casa, comida e roupa lavada, amor. Casa, casa comigo, vai, por favor. Era uma casa nada engraçada. Não tinha pai, mãe, não tinha nada. Ninguém podia sair dali enquanto a pena não se cumprir. Dedicada aos menores da Fundação Casa. Né? Muito bom, muito bom. Aí? Já que você está falando dos menores, que são enormes, me diz uma coisa. Você vê rima entre criança e poesia? Poesia rima com criança? Vixe. O Manuel de Barros, que é um grande poeta brasileiro, que eu gosto bastante, ele dizia que a parte que a criança, né, a infância, a poesia, ele dizia que a poesia é a infância da palavra. Manuel de Barros dizia isso, né? A poesia é a infância da palavra, quando a palavra volta a ser criança, quando a palavra volta a fazer xixi na cama. Tem até um poeta aqui de Brasília, Nicolas Ber, que diz que a infância é a fase mais poética da vida. E eu concordo, é a fase da qual a gente mais sente saudade, né? Tem lembranças, vê fotos. Então, infância e poesia estão relativamente ligados. Por exemplo, a criança é muito poeta, né? A criança fala assim: mãe, eu escutei a cor do passarinho. A mãe fala: meu filho escutou a cor? Tipo, a criança não sabe que escutar não serve para cor, mas ela
a criança, ela troca o verbo de sentido, ela endóida a frase, ela fala que escutou a cor. Quando a criança endóida a frase, ela erra na gramática, mas acerta na poesia. A criança enfia o dedo na tomada, a criança não fala, mãe, eu tomei um choque 220. A criança não sabe nem o que é choque. A criança enfia o dedo na tomada, a mãe, o que foi, meu filho? O filho chorando, mãe, a parede me mordeu. Tá ligado? Então, a criança é muito poeta, né? E então eu acho que a poesia infantil tem até dicionários poéticos criados por criança. Por exemplo, perguntaram, tem um dos dicionários que foi feito por um professor, Javier Naranjo, um colombiano que dá aula para crianças e juntou as pérolas que as crianças dizem num livro. E aí, por exemplo, perguntaram para uma criança de 5 anos o que era inveja. A criança respondeu assim, inveja, quando o doce do coleguinha é maior que o meu. Olha como a criança definiu inveja. Perguntaram para a criança o que era adulto. A criança falou assim, adulto, gente grande que só briga. Olha que doido. Mano, outra criança definiu igreja, lugar onde as pessoas vão para perdoar Deus. Mano, é fabuloso uma criança falar isso, né, mano? E tem outros dicionários, como o do Nibrizante, né, que fala que jardim é um filhote de floresta de castigo no quintal. Isso é maravilhoso. Parece uma criança falando, né? Então eu acho que toda criança é poeta. Mano, se a criança estiver descalça, você fala para a criança, põe o chinelo, vai esse pé no chão. Mãe, mas eu gosto de ficar com o pé no chão. Mas por que você gosta? A criança, meu pé sente melhor o gosto do chão, né? Então a criança atribui aos pés o sentido de uma língua. Isso é pura poesia, né? Então, por isso que eu acredito que toda criança é poeta. E eu, quando crescer, quero ser criança também, para continuar acreditando na poesia, para continuar sendo sincero, né? Nós adultos vamos ficando muito sérios, muito cheios de protocolo, né? As crianças não têm isso, as crianças são espontâneas, né? Eu digo isso, e isso é pura poesia, né? A resposta espontânea de uma criança para a pergunta idiota de um adulto é pura poesia, é pura poesia. Poesia é ir na casa da avó e a avó ter feito bolinho de chuva. Ou ir na casa da avó fazer bolinho de chuva para ela também, né? Poesia é ser solteiro e dormir numa camona de casal. Ou ser um casal numa caminha de solteiro, né? Uma senhora com mais de 60 anos se alfabetizando, aprendendo as primeiras letrinhas. É a poesia em pessoa. Poesia é quando o dia do pagamento cai na sexta-feira, quando o despertador toca e não é dia de levantar, ou quando cai na prova só aquele pedacinho da matéria que você estudou. E quando você abre um livro, um caderno, uma revista, e tem algo ali que fala direto com você, isso não é profecia. Isso é poesia. Muito bom, muito bom. Muito bom. E você, quando faz poesia, você volta a ser criança? Muito, muito. É mesmo? Volto. Inclusive, você brinca com as palavras. Inclusive, eu digo o seguinte. Eu tenho uma música que é um poema, chama-se Quando Eu Crescer. Inclusive, esse poema, ele lá em São Paulo foi incorporado no material didático de língua portuguesa das escolas públicas e foi usado nas Olimpíadas de Português. E eu falo assim, ó: criança é açúcar, adulto adoçante. Criança é colorida, adulto é corante. Criança é banho de mangueira, é quintal, adulto é churrasqueira, é sacada, sofá e jornal. Criança é pé descalço, adulto é pé no chão. Adulto pede calma, pede espera, só que não. Criança é desenho animado, comédia, ação. Adulto é drama, terror, romance, ficção. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Quando eu crescer, eu quero ser criança.
criança faz, lembra de coisa que a gente esquece. E sente vergonha depois que cresce. Gente grande ficar tão pequena, me dá pena, não é legal. Quando a inveja invade, envenena, entra em cena, é real. E aquele faz de conta, vai me conta, virou conta, como faz? Era uma vez, já era, agora é nunca mais. Num reino não tão distante, a criança já sabia que o cavalo não é branco e o dragão é um leão por dia. Quando eu crescer, eu quero ser criança. 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 É isso. Quando eu cresci. Muito bom. E agora que você é um adulto, mais que um adulto, você é um cara enorme para a literatura. Quantos livros você tem publicado? Eu tenho... Posso mostrar? Eu trouxe. Opa. Agora é a hora da propaganda. Ó, Mostra aí. eu tenho aqui vários livros, são best-sellers já, 1 milhão de cópias não vendidas, certo? Eu tenho aqui o primeiro livro, Poucas Palavras, certo? Que, inclusive, para quem não está acostumado a ler, é um bom start, né? Começar com poucas palavras. Meu primeiro livro, que você inclusive ajudou a publicar pela Literarua, certo? Fruto das oficinas com os adolescentes privados da liberdade, ok? Poucas Palavras, 2011. Depois eu lancei em 2016, Poesia para Encher a Laje. Boa. Depois, em 2017, junto com Daniel Minchone e Luísa Romão, meus parceiros, Literatura Ostentação. Se for para ostentar informação. Depois, em 2018, lançamos a antologia da Parada Poética, que é o sarau que eu organizo lá, né? Na minha quebrada, Sim. já há quase 10 anos, que é esse aqui, A Parada Não Para. E agora, recentemente, na pandemia, eu lancei Poesia para Encher a Laje 2.0, com prefácio do Arnaldo Antunes, A Orelha do Emicida, também pela Literarua. É um livro de poesia concreta, né? E, então, são esses livros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, bastante coisa. Só quem encheu a laje vai poder tomar sol, né? É isso. O que é essa coisa de poesia concreta? Conta um pouco pra gente. Tá. Aí. Poesia Bom, visual. Poesia concreta é essa poesia que é visual, que brinca, né, com os aspectos das letras na folha e tal. Só que aí, na quebrada, né, a gente tem o lance do concreto quando vai encher a laje, né? Bater a laje. E encher a laje na quebrada, bater a laje, é um ato comunitário. Os vizinhos se juntam para dar um teto para alguém, tá ligado? É muito louco isso. E depois sempre rola o quê? Uma feijoada, um churrasco, né? E aí eu falo, assim como a poesia, assim como a laje, a poesia é teto e também é chão. E a laje é o lugar onde as pessoas se encontram. A laje é o lugar do aniversário, do churrasco, do batizado, do samba na laje, do rap na laje, tem até culto na laje, tem sarau na laje. Então eu costumo dizer que a laje é onde as pessoas e as roupas se estendem, certo? E assim como a laje, a poesia é teto e também é chão. Como diria crioulo, 2 lajes é triplex, certo? É isso. E é o seguinte, só quem encheu a laje vai poder tomar sol. Pode crer. Ô Renan, a gente está falando aqui de literatura periférica, falando de sarau poético, sarau de periferia. Cara, você acha que a gente gosta muito de celular, de ficar mexendo no WhatsApp, rede social? Você acha que atrapalha ou ajuda o celular para a disseminação da literatura? Eu acho que assim, as inovações tecnológicas são maravilhas, são bênçãos, né? E também podem se tornar grandes maldições, né? O Sérgio Vaz que fala isso, né? O celular é igual relógio, tem hora que atrasa, tem hora que adianta, né? Então, porque assim, na verdade, a peça que está atrás do celular, que é o ser humano, né? Que comanda, que é quem vai decidir se aquilo vai ser usado para o bem, para o mal. Óbvio que se você passa
4, 5 horas do seu dia em rede social, isso não é bom. Com certeza não é. Né? Agora, se você usa a rede social para falar com as pessoas, para se atualizar, isso é bom. Né? Então a gente tem que saber, né, dosar. Eu até brinco, tem uma letra de uma música minha que eu falo assim, porque a abreviação de celular é cell. Né? Olha que doido, a abreviação de celular é cell. C-E-L, né? Só que quando a gente ouve a palavra céu, a gente pensa no céu, né? Então, e o celular tem uma abreviação, tem um apelido de céu. Só que ele pode ser o céu ou pode ser o inferno, né? Inclusive o contrário de paz é zap, né? Zap de zap zap, WhatsApp, né? O contrário, se você pegar a palavra zap, ao contrário é paz. Então, né? Se zap é o contrário de paz, né? E aí, nessa do celular, eu até escrevi uma coisa assim, ontem eu falei com Deus no céu, que viagem. Fui digitar e ele mandou essa mensagem. Menino, corretor de texto é tipo destino, percebe? Você quer escrever do teu jeito, mas não consegue. Porque eu fiquei brisando que eu tentava escrever e o corretor de texto não me deixava completar a frase. E aí a gente ouve sempre, né, que nós escrevemos nosso próprio destino, você faz seu próprio destino, você escreve seu destino. Eu acho que o meu destino está com um corretor de texto ligado, porque eu não consigo escrever o meu destino, tá ligado? Será que o destino tem um corretor de texto que não deixa a gente escrever o nosso próprio destino, né? Sempre tem alguma coisa que muda, que atrapalha, né? E essas brisas aí, meio brisa. Eu briso, por exemplo, que a arte de escrever é como o fenômeno biológico da fotossíntese, né? Ó, vocês estão na escola, gente, professor de biologia já ensinou vocês sobre a fotossíntese, né? Aquele fenômeno em que os vegetais absorvem o gás carbônico e liberam oxigênio, ou seja, os vegetais fazem a maravilha de nos fornecer oxigênio através das folhas das plantas. E eu pensei, eu também trabalho com folhas. Eu trabalho com folhas de sulfite, folhas de caderno. Como é que eu faço fotossíntese pelas folhas do caderno? E eu fiquei pensando, as folhas do caderno vêm da onde? Gente, da onde vem o papel? O papel vem da madeira. Então todo o papel foi madeira um dia. Então meu caderno era uma árvore. Oh, meu Deus! Eu fiquei pensando, eu não posso desperdiçar folha dos meus cadernos, porque eles eram árvores, estamos destruindo a natureza para fazer papel. E aí eu pensei, se cada folha de caderno é o pedaço de uma árvore que foi arrancada, eu não posso desperdiçar nenhuma página, nenhuma palavra. A minha caneta tem que ser luz para essas folhas brancas, que nem o sol é para as folhas das plantas, para que quem estiver lendo receba nada mais, nada menos do que oxigênio, ar, para continuar. Então quando uma pessoa fala para mim, mano, suas rimas, seus versos foram luz para mim, foram oxigênio para mim, foram um suspiro, eu falo, mano, quando eu escrevo, acho que eu estou fazendo fotossíntese, tá ligado? Eu sou o MC fotossíntese, né? Que doido isso, coisa de poeta, gente, doideira. Poeta é doido, né? E eu cheguei um dia, eu estava na padaria, o tiozinho chegou e falou assim pro cara da padaria, aí, dá um palito aí para eu distrair meus dentes. Falei, o quê? Esse tiozinho é poeta. Dá um palito para eu distrair meus dentes. A poesia está nessas paradas. Ó que louco, né? Ó que louco, você abre um jornal na parte do classificados, tá bom? Gente, jornal de papel, tem a parte chamada classificados, onde vende as coisas, certo? E qual que é a primeira palavra do classificados? É a palavra vendo. Vendo já é poesia. Pode ser vendo de vender, pode ser vendo de enxergar. Pode ser vendo de vendar. É, de vendar. Você abre um jornal, em São Paulo o cara está vendendo um apartamento. O cara fala assim, ó, vendo um apartamento no Paraíso, que é o nome de um bairro lá de São Paulo. Paraíso. Você já fala, mano, eu estou vendo um apartamento no Paraíso. Vendo um apartamento no Paraíso. Ótima localização, próxima Liberdade.
Ou então o cara fala, vendo no coração de Moema. Eu já imagino Moema como uma mulher, no coração dela, estou vendo. É uma viagem. Imagina, sabe aquele carro antigo? Tem um carro antigo, Corcel. É muito poético esse nome, Corcel. Imagina se for azul, eu tenho um Corcel azul. Aí você abre o jornal, tá lá, vendo, Corcel azul, metálico. Único dono, tratar com Deus, det. Você fala, cara! E aí tem poesia no classificado. Mano, tem até na bula de remédios. Nós acha poesia no bagulho, tá ligado? É isso. Então fica a dica aí, né? Vamos fechar o Zap quando a gente quiser ter paz. Abrir um livro, ler e muito mais, né? Porque a gente pensa que poesia tem que rimar, né? Só o final tem que acabar igual e tal. Pelo que você está falando, qualquer um pode ser poeta, né? Poesia está aí, é democrática, é para todos. Não é mais ou menos isso? A ideia é essa, né? A ideia... O Nibrizante, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala, poesia é o que a gente sente. O resto é só esse blá, 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 que chamam de literatura. Então, eu estava aqui em Brasília, passei ali e a galera estava sentada na grama vendo o pôr do sol. Um pôr do sol pode ser poesia, né? Uma criança que fala a primeira palavra, mamãe, papai, é pura poesia, né? Então, a poesia está nesses encantamentos que a vida nos traz, né? A poesia, eu acho que a poesia está nisso. A poesia não mora só nas palavras, ela mora nas sensações que a gente pode sentir. Eu vou dar um exemplo. Eu estava um dia preso no trânsito, horas e horas no trânsito. Bravo, xingando todo mundo, batendo. Sabe quando você está dando soquinho no volante? Brabo, um calor. Parou do meu lado um carro. Olha que doido. Abriu o vidro de trás, saiu uma criança com uma arminha de plástico de água e começou a jogar água no meu carro. Cara, eu abri um sorriso porque é uma cena muito linda. Eu esqueci do trânsito, eu esqueci do calor. Aquilo foi uma poesia, cara. Uma criança com uma arminha jogando água em mim. Para mim aquilo foi poesia, né? Por exemplo, eu tenho o costume de ver poesia. Sabe gente que vê fantasma? Que vê assombração? Eu vejo poesia. É isso. Por exemplo, um dia eu estava no estacionamento do supermercado. E aí tinha um carro parado, certo? E aí tinha uma mãe com um filho no colo. Um filho, uma filha. E a criança estava virando o volante. Sabe brincando de dirigir? Quando fica brincando de dirigir? Aí eu falei, mano, eu vi uma poesia ali. Aquela criança, né? Se divertindo, achando que estava dirigindo. Deve ser como Deus faz com nós. Deixa a gente achar que está no piloto. Nem que for um pouco, só meia horinha. E no fim nós somos aquela menininha. No controle mais de mentirinha. A vida inteirinha. Achando que é grande. Sendo uma formiguinha. Muito bom, muito bom. Tá vendo como literatura pode ser uma coisa bacana, legal, divertida? Já estamos quase chegando no final, mas eu quero fazer uma questão, porque em algum momento Charlie Brown Jr. chegou na sua aula, não foi? Foi. Invadiu sua aula. Como que foi esse dia? Puta, essa história é louca. Aconteceu o seguinte. Bom, além de rapper e poeta, como eu disse para vocês, eu sou professor de geografia. E aí um dia eu estava dando aula para o 6º ano, antiga 5ª série, e era uma aula muito chata, uma aula de cartografia, uma aula que fala sobre os mapas. E eu cheguei para falar dos mapas e as crianças não estavam prestando atenção. As crianças estavam, inclusive, tristes, chorando. Eu falei, o que aconteceu? E aí a menininha falou, morreu o Chorão, professor, do Charlie Brown Jr. Falei, putz, que triste. Mas falei que triste e continuei a aula. Porque a gente é professor, porque tem que cumprir o conteúdo, tem que terminar a matéria, não pode atrasar. E aí a gente, às vezes, né, passa por cima. Eu tentei passar por cima disso. Eu fui insensível ali, né, diante da minha profissão, diante deles. E eu tentei e não estava rolando. Não ia, a aula não andava. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Hoje, isso é muito mais importante do que a cartografia. Morreu um artista, morreu um ídolo de uma geração. E eu
tentando ensinar sobre mapas. Vamos falar sobre isso que acabou de acontecer. Falei, gente, vamos fazer o seguinte então, não vai ter aula, nós vamos fazer uma homenagem para o Chorão. Aí eles, êêê! Eu falei, é o seguinte, fala aí uma música que vocês gostam dele. Aí eles começaram a falar um monte de música. Falei, não, calma, uma música só, gente. Aí eles falaram, tem aquela, meu escritório é na praia, eu estou sempre na área, eu não sou da sua laia, não. Falei, da hora. Alguém pode escrever a música na lousa? Aí eles foram escrever a música na lousa, né? E eu falei, beleza, agora é minha vez. Agora, nós vamos fazer uma paródia. Aí eles, professor, lá vem o golpe, né? E essa palavra nem era famosa, hein? A palavra golpe nem era famosa. Eu falei, não é golpe, gente, é paródia. Paródia é um nome complicado, né? Paródia parece nome de doença, né? Doença de pele. Aí peguei uma paródia ali e tal, deu uma coceira. Aí eu falei, gente, paródia é quando a gente pega uma música de alguém e escreve outra letra. Professor, mas vai estragar a música do Chorão? Falei, lógico que não. Essa música aí do Chorão todo mundo canta. Agora que nós vamos fazer para ele é exclusiva, mano. Só nós que vai cantar. Aí eles, aê! Aí eles ficaram animados. Falei o seguinte, aí, mano, eu tava dando aula de cartografia, eu tava falando de mapa. O que eu fiz? Tava lá, né? Entrei na areia, ai meu Deus, meu bom que fosse, não sei o que lá dessa mulher e eu te dava até um doce, tal. Aí eu fui escrevendo, falei, agora nós vamos cantar. Eu vou cantar para vocês e depois vocês vão cantar para o Chorão. Aí eu falei assim, eu aprendi um dia numa aula de cartografia que o mapa é uma visão de mundo, é uma ideologia. O mapa ele é demais, coloca o mundo todo num papel. Meu Deus, como é que faz? Vai! Eu vou usando as escalas, as medidas são as reduções das áreas. Eu vou usando as escalas, as medidas são as reduções das áreas. E o mundo todo cabe aqui no meu caderno, irmão. E o mundo todo cabe aqui no meu caderno, irmão. Nosso planeta é redondo, mas o mapa é plano. Por isso que existe a projeção. Nosso planeta é redondo, mas o mapa é plano. Por isso que existe a projeção. Mapa é poder. Vem, vamos lá. Vamos cartografar. Mapa é poder, vem, vamos lá, vamos cartografar. E aí, meu irmão, aí a molecada pirou. E aí passou já mais de 10 anos disso. Eu estou no mercado, essas crianças que não é mais criança me encontram e falam, aí, professor, mapa é poder, vem. Eu finjo que eu não conheço, né, mano? Falo, você é louquinho esse doido aí. É isso mesmo, né? mãe. E foi isso, né? Naquele dia, o Chorão. E olha que doido, em 5 minutos eu consegui explicar o que era projeção, o que era cartografia, o que era escala, tudo que eu não consegui na aula inteira, eu consegui em 10 minutos. Então foi o dia que o Chorão salvou a aula de cartografia. Obrigado, Chorão! Obrigado, Renan. Muito obrigado. Essa é a Escola Aberta. Muito obrigado por salvar com essa aula, com essa sua poesia, com essa alegria. Para encerrar, Renan Inquérito, vamos de poesia? Vamos ler alguma coisa, alguma construção sua? Vamos. Uma para fechar. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Bom, se liga. Escola Aberta para a Cultura Urbana. Essa é para os economistas e para os banqueiros. E para toda essa raça que come dinheiro. Que, não contente com os números e com as cifras que tem, estão se metendo a besta com as letras também. Adoram dividir a gente em classe. É só ver classe A, B, C, D. Mas quem precisa de classe? Quem precisa de classe é a molecada, sem sala de aula, nas escolas de lata. Deixa as letras para eles. Que eles precisam mais aprender o ABC para ajudar os pais, para construir um futuro e mudar de vida, para não virar só número, estatística. Deixa as letras para os poetas e para os compositores, deixa as letras para os professores. Até quando, meu povo, vai viver e morrer, sendo que
apenas um número de RG. Não estamos à venda, já tiramos a venda. E eu vou te contar, hein? Tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Nem a prazo, nem à vista, com juro ou sem juro, eu juro. Nem que seja num próximo futuro. Afinal, não é de hoje que a gente segue a sós, com vocês, sem laços. Sou mais nós. Podem ter meu dinheiro, mas nunca meu crédito. Por mais que façam, vão estar sempre em débito. Quer saber a riqueza que eu prezo e respeito? A riqueza guardada no cofre do peito. Riqueza da vida, nessa que eu acredito. 18 quilates de sorriso. Só vou desistir, abortar a missão, quando a educação virar ostentação. Isso é Escola Aberta para a Cultura Urbana. Renan Inquérito, muito obrigado. Valeu demais. Quem não gostou, pode ficar em silêncio. Agora quem gostou, vamos fazer barulho. Mais forte, mais forte, mais forte. Escola Aberta, muito obrigado! Valeu! Tem! Salve, meu nome é Meimei Bastos. Quero dizer que é uma satisfação enorme poder compartilhar esse espaço aqui com vocês. É muito feliz ter a possibilidade de trocar com vocês um tanto da minha trajetória, um tanto do que eu sei. Eu acredito muito no poder da palavra. Eu cresci ouvindo minha avó dizendo bem assim, ei, não fala isso não que a palavra tem poder. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito na força transformadora que a palavra tem, na força criadora que a poesia tem. Então eu espero que essa oficina seja uma oportunidade da gente trocar e enriquecer a vida. Assim, numa via de mão dupla, vocês enriquecem a minha vida e eu a de vocês. Então, vamos junto. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar diretamente, podem contatar a pessoa que está na monitoria, a gente está à disposição de vocês. E é isso. Vamos começar o primeiro módulo falando de um tema que é muito importante. É muito importante porque quando a gente fala de pessoas negras e pessoas que vivem, que partem da periferia, falar sobre identidade é algo essencial. Porque identidade foi um elemento importante da construção das nossas vidas que nos foi roubado. E aí, antes da gente falar propriamente do conceito de identidade, eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, um pouco da minha identidade. Eu me chamo Meimei Bastos, como eu falei no início, sou poeta, escritora, sou arte-educadora, sou coordenadora do Campeonato de Poesia Falada do DF em torno do Slam Quebrada. Para quem não conhece, o Slam é uma batalha de poesia falada onde as participantes apresentam os seus poemas autorais e recebem nota por isso. Eu sou graduada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília, sou mestranda pela Universidade de Brasília no programa de pós-graduação do PPG-100, que é de Artes Cênicas. Já trabalho há uma longa data com os movimentos sociais, com os movimentos culturais, realizando sarau, oficina, realizando espaços de compartilhamento, roda, enfim. Estou sempre atuando nesse lugar, na quebrada, todo instante. Eu nasci em Ceilândia e passei a primeira infância em Santa Maria e depois fui para Samambaia. Para quem não conhece esses lugares, são regiões administrativas do Distrito Federal. Então, a minha vivência ela é extremamente atravessada pela vida na periferia. A periferia é uma parte importante da minha identidade. Eu sou filha de trabalhadores, a minha mãe é empregada doméstica, era, né? Agora, felizmente, ela já está descansando. Meu pai é uma figura, assim, diversa. Meu pai foi jogador de futebol, depois virou garçom, depois teve locadora de filme, e aí é uma parada bem antiga, talvez vocês nem lembrem, porque acho que agora, nesses tempos de Netflix
E esses streams, vocês nem devem frequentar as locadoras, mas o meu pai trabalhava com isso. Meu pai é uma pessoa multi, porque na quebrada, o homem preto precisa precisa saber de várias coisas e muitas coisas para sobreviver. Então, meu pai cumpriu com esse lugar. Sou muito grata, e aí fica aqui para a posteriori, agradecer meu pai e minha mãe, porque eu estou aqui hoje, realizando esse sonho, graças ao trabalho deles. Eles, com certeza, abriram mão de muitas coisas para que eu conseguisse me formar, para que eu conseguisse entrar numa universidade. Também é importante falar sobre, agradecer, né, a Universidade de Brasília por me acolher. A gente precisa muito. A gente não pode esquecer um instante de defender, apesar de todas as questões que a gente conhece, a gente não pode deixar de defender a educação pública de qualidade. Existe um projeto no nosso país hoje que tenta acabar com a educação pública, e a gente precisa defender ela. Então, assim, tem tanta coisa para falar para vocês sobre a minha identidade. Eu acho importante agora, já que a gente vai falar de rima e poesia, falar um pouco da minha trajetória na literatura. Eu nunca, e aí eu fiquei pensando, né, antes de vir para cá fazer essa gravação, eu fiquei, cara, como é que a minha experiência pode ser algo que inspire os jovens que vão assistir à oficina? E aí fiquei pensando, e aí essa parte da minha trajetória, de como eu chego na literatura, talvez seja algo que inspire vocês. É muito importante falar que onde eu cresci, eu não conheci nenhum escritor, nenhuma poeta. Essas figuras da literatura, elas não faziam parte da minha existência, da minha realidade na quebrada. E isso acontece por um motivo que é de caso pensado. A literatura ainda hoje é um lugar ocupado pela elite, pelos que têm dinheiro. São poucas pessoas que conseguem ocupar esse espaço, porque é um espaço, geralmente, é um espaço historicamente ocupado por pessoas brancas, por pessoas que têm dinheiro. São poucos os autores e as autoras que, ao longo da história, tiveram a oportunidade de ocupar esse lugar. Então, quando eu era miudinha, eu não tinha ninguém que eu pudesse olhar e pensar, nossa, olha aquela pessoa, é uma escritora, eu quero ser igual a ela. Não tinha essa figura. Eu chego, a minha aproximação com a literatura, ela primeiro acontece na oralidade. E aí vocês vejam que é muito importante a gente considerar a oralidade como um espaço literário. Eu era uma criança muito tagarela, e eu gostava muito de ouvir as histórias. E eu tenho uma família de mulheres que gosta muito de contar histórias. Então, eu ia para a casa da minha avó, e eu lembro que eu ficava assim no terreiro, minha avó ficava acocarada, pitando e tomando café, e conversando com a minha tia-avó, e eu ficava ali, ouvindo todas aquelas histórias, e ficava muito inquieta, porque eu achava aquilo ali muito fantástico. Eram histórias incríveis, assim. A minha família é uma família de pessoas que saíram de lugar e vieram para cá construir Brasília. E aí, essa parte da construção de Brasília é outro pedacinho que faz muita parte da minha identidade. Porque a minha família sai do Nordeste e vem para cá construir Brasília. Terminada a construção de Brasília, o que aconteceu? Vocês acham que essas pessoas que se deslocaram de tão longe puderam viver no plano piloto? Não. As pessoas que vieram para cá para construir Brasília, elas foram despejadas do centro. E com isso é que surge esse despejo, essa higienização da cidade,
que faz com que as regiões administrativas, outras como Ceilândia, como Gama, como Samambaia, Recanto, enfim, essas outras regiões administrativas, Taguatinga, faz com que essas regiões elas surjam, elas nasçam. É a partir do despejo do centro que nasce. E esse despejo foi algo que atravessa a minha identidade, porque eu escrevo muito sobre isso. Quando ouvia lá as histórias delas e ficava encantada, ficava imaginando todas aquelas imagens das histórias, parecia que eu tinha vivido aquilo. Ali eu estou sendo introduzida na literatura, a partir da oralidade. Quando maior, eu sou alfabetizada, e aí é quando eu descubro a palavra escrita, a palavra no livro, eu ganho um outro presente na minha vida. Eu lembro até hoje como foi assim esse momento. Eu estava folheando um livro didático, e aí no livro tinha um trecho de Carinhoso, do Pixinguinha, que dizia bem assim: ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso, e muito, muito que te quero, e como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. E aí eu achei tão lindo isso, eu fiquei tão encantada quando eu li. Sabe quando batem os sininhos e aquele pozinho mágico cai sobre você? Foi mágico para mim. E aí eu senti bem no coração de que eu queria fazer aquilo. Eu queria fazer igual. E aí eu passo a minha infância inteira escrevendo as histórias que eu ouvia da minha avó e das mulheres que rodeavam a minha infância, e me torno uma leitora voraz. Claro que a biblioteca também ela se torna um lugar de refúgio para mim, porque quando você é uma pessoa negra e você é periférica, apesar de compartilhar alguns espaços com outras pessoas que não compartilham da mesma raça que você, essas pessoas muitas vezes, e aí eu não vou ficar floreando nada, a minha infância foi muito atravessada pelo machismo e pelo racismo. E aí é importante a gente dar nome a essas questões, porque a gente chama tudo de bullying, e bullying é um nome genérico que não diz o que é, mas na verdade era isso. Então, para me proteger desse racismo e desse machismo, porque eu nunca fui uma criança padrão, eu ia para a biblioteca e lá eu lia muito. E aí é uma parada muito importante, tá, gente? Para a gente escrever, a gente precisa ler. Porque se a gente não lê, a gente não tem conteúdo sobre o que falar. E aí é uma outra questão muito importante que nós vivenciamos um tempo agora em que as pessoas não checam as informações, elas não leem direito. E aí isso faz com que um monte de inverdades e mentiras sejam disseminadas. Então, a leitura é algo importante também para que a gente saiba o que falar, para que a gente saiba do que acontece. Eu gosto de dizer que leitura, as pessoas que leem, elas falam bem, elas escrevem bem, elas conseguem refletir o mundo. Então, a leitura para essa oficina vai ser fundamental, tá? Estou me estendendo muito nessa trajetória toda, mas vocês conseguem perceber, notam a minha identidade nisso? Eu sou uma mulher negra de periferia e essa vivência faz com que o meu trabalho seja muito influenciado por isso. Eu escrevo sobre essas vivências. Eu escrevo a minha identidade. Eu coloco no papel a minha identidade. O que eu quero que a gente faça agora com isso? Porque aqui, aí uma outra coisa muito importante. A gente não vai ficar só falando. Eu não pensei na oficina dessa maneira. Eu penso a oficina de forma que a gente tenha contato com o conteúdo teórico e também com o prático. É assim que a nossa oficina vai funcionar, ok? O que nós faremos agora? Agora que eu já falei muito sobre identidade, e não posso esquecer de falar do conceito de identidade. Existem autores que dizem que identidade é a ideia que você tem de si
a partir da ideia que o outro tem de você. É complexo, né? Mas é basicamente isso. Vocês têm ideia sobre quem vocês são, não tem? Agora, a gente vai para a parte prática. E com essa ideia, a gente vai usar essa ideia, beleza? O que a gente vai fazer? A prática vai ser a seguinte. Vocês, para essa oficina, vocês vão precisar basicamente de papel, lápis e borracha. Nada mais que isso. E aí, uma outra coisa importante. Se desprenda de toda a ideia de incapacidade, de inferioridade. Isso era algo que eu deveria ter dito antes, que é muito importante. A gente cresce na quebrada, e aí eu falei para vocês, né, que eu nunca tinha visto nenhum autor, nenhuma autora. Eu achava que era impossível, gente. Eu achava que era impossível estar aqui, por exemplo, onde eu estou hoje. Falando com vocês, para mim isso era algo que não existia. Porque eu nunca vi, do lugar de onde eu venho, alguém fazer isso. Então eu nem imaginava. Eu achava que o que eu poderia ser era uma dona de casa, uma caixa, vendedora do shopping. E eu não falo isso para diminuir essas práticas, esses lugares, essas profissões. Eu digo enaltecendo isso. Mas por que a gente, enquanto pessoa preta e periférica, só pode pensar nessas coisas? Por que a gente não pode sonhar, por exemplo, por que não tem a possibilidade da gente sonhar em ser médica, médico, arquiteto, escritora, astronauta, física, enfim? Por que isso não é possível para a gente? Por que isso não faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Tem um plano para isso. Existe um projeto que faz isso. E essa vivência faz com que a gente não acredite na gente, que a gente não sinta que seja possível. Eu quero que você se desprenda disso. Não traga essa ideia de inferioridade, de incapacidade para a nossa oficina. Esqueça disso. A única coisa que você tem que se concentrar é que você tem uma identidade e que você pode e deve falar dela. Deve falar, porque o campo da literatura é um lugar em que a gente faz as disputas de narrativa. Lembra quando eu contei que eu ia para a biblioteca para me refugiar do racismo e do machismo? Lá eu lia muitas coisas. Pouquíssimas vezes, durante essas leituras, eu encontrei algo que falasse sobre o lugar de onde eu venho, que falasse sobre a minha identidade. A maioria das histórias falavam de lugares que eram tão distantes da minha realidade, descreviam personagens que eram tão diferentes de mim. Eu não tinha, contato com personagens, uma menina negra, por exemplo. Nunca me surgiu nessas leituras uma personagem que se parecesse comigo. Isso porque, como eu disse para vocês, a literatura é um espaço, muitas vezes, excludente, porque muitos dos nossos não conseguem chegar. A gente vai fazer oficina para mudar isso. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que entender como é que funciona uma batalha de poesia, uma de rima, eu quero que a gente mude na raiz. Que a gente se concentre nessa transformação. Mais do que você entender como é que funciona rima e poesia, é importante você conhecer a sua identidade, você falar sobre ela. Então, se desprenda disso. Não se aperreie, não se apegue a nada dessa ideia. Apenas escreva. Eu preparei aqui, tenho até um esqueminha aqui, porque é um conteúdo que você precisa, eu quero passar para vocês de forma assim, real. Tá? Então, eu vou fazer minha colinha aqui para não me perder, tá bom? A gente vai começar falando sobre estrutura do poema. Mas, de novo, esse negócio de poesia. Rap, o que é, galera? Não é ritmo e poesia? Então, vamos entender o que é isso. Que universo é esse de poesia? Trazendo para lá na origem, lá para os primórdios, lá para a raiz, poesia pode ser entendida como uma forma.
Ai, May, fica muito confuso, assim é muito genérico. Não entendo quando você fala assim. Preciso de algo mais exato. Aí que tá. Poesia não é exata, tá? Poesia tem a ver com uma forma, com um olhar. E quando eu digo forma, eu não estou falando da forma do bolo. Estou dizendo de um jeito de observar algo, de sentir algo. A poesia é algo que nós colocamos, é esse elemento, essa pitada mágica e individual e subjetiva que a gente aplica ao poema. Como é que é o poema? O poema, o que é? O poema é um gênero textual, um gênero literário, onde existem estrofes com versos. É basicamente isso, assim, sendo bem direta para vocês, poema é isso. Existem as estrofes, que são as linhas, né? A junção, o conjunto de linhas, e nessas linhas existem os versos. Isso é um poema. Agora, lembra que a gente falou sobre identidade e território? Agora a gente vai falar sobre eu lírico. O que é o eu lírico do poema? É exatamente isso. É essa pessoa, essa persona e esse lugar. Na poesia, no poema, não existe alguém ali contando a história. Não é um narrador, como a gente encontra nos outros gêneros. Por exemplo, era uma vez uma menina. Nesse formato existe um narrador. No caso do poema, o narrador ou a narradora é a própria poeta. Não é algo deslocado, distante. Ok? Por isso que a gente começou a oficina trabalhando com identidade e território, para que a gente trabalhasse esse lugar, esse eu poético, esse eu lírico. Como é que tem... O que tem mais dentro de um poema? Um poema, ele tem outros elementos, como, por exemplo, a métrica, o ritmo, a rima. E aí a gente vai falar sobre o que é cada um deles, mas muito rápido, tá? Não precisa dormir, não é para dormir, tá? Prometo que você rapidinho. O que é a métrica, gente? A métrica é a medida dos versos do poema. É a contagem dos versos. Quando você conta os versos, você está fazendo uma métrica. Isso é a metragem do poema. Tem um outro elemento que é de escassão, mas a gente não vai fazer isso agora, mas é só para que vocês saibam, tá? Aí, a partir dessa métrica, ocorrem desdobramentos. Por exemplo, quando existe versos que se repetem numa sequência específica, essas repetições recebem nome, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprofundar em um outro momento. Se vocês sentirem aí do coração de vocês de saber mais sobre métrica, vocês procuram a gente, ok? Fala com o monitor e aí eu falo diretamente com você, tá bom? Se não, acho que isso não vai contribuir tanto para vocês. Mas esse daqui, que tem muito, é um elemento que, inclusive, quando a gente fala de hip hop, ele está muito presente, que é o ritmo. É o que a gente chama de flow. É o flow. É ali a cadência. Ah, May, mas como assim? Quem trabalha ritmo nem é MC, nem é poeta, nem é rimador. Não. Na poesia existe esse ritmo, essa cadência do poema. Vamos retomar aqui. Vocês lembram quando eu recito para vocês, no poema Teimosia? E nessa estrofe, nessa penúltima estrofe, existe muito ritmo. Trabalhei muito ritmo nela. Diz assim no poema, só para vocês pegarem. Ainda que aos meus olhos fossem apresentados cicatrizes, e aos meus ouvidos insultos,
Ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, não era eu. Isso é um ritmo. Vamos fazer na prática aqui para vocês entenderem. Ainda que aos meus olhos fossem apresentadas cicatrizes e aos meus ouvidos insultos, ainda que de mim fosse feito o próprio preconceito, conseguem sentir? Ainda que de mim seja feito o próprio preconceito, isso é ritmo. É assim que aplicamos o ritmo. Bem, mas com palavras? Sim, com palavras é possível. Beleza? Agora, a mais esperada de todas, que é a rima. O que é a rima, gente? A rima, ela é a semelhança, a parecência sonora. A rima acontece no som, tá? É a sonoridade que ocorre, a semelhança. É como se as palavras se encontrassem e dissessem: nossa, você parece comigo? Quando isso acontece num poema, é rima. Vamos fazer agora aqui um exercício rapidão, um exercício de fixação, para a gente descobrir quais são poemas ou composições, raps, que tenham ritmo, rima e esse outro elemento, só para a gente fixar. Porque eu estou falando aqui, pode ser que vocês ainda não tenham visualizado. A gente vai usar agora, vocês viram as batalhas de rima, né? A gente vai aproveitar as batalhas que aconteceram aqui no projeto para identificar onde tem ritmo e rima. Combinado? Então vamos lá. Vou passar aqui para vocês agora um trechinho de uma batalha que rolou no projeto. Beleza? Vou passar e a gente volta aqui para falar sobre esse exercício. Tá bom? Salve, salve. Recanto Prazer aí na pra casa. geral que tá do outro lado. Satisfação. Satisfação total, Recanto na casa. Fica o convite, conhecer a cultura, certo? Yeah. Aham. Demorou. Assim, ó. Assim, ó. Mas se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip, grita hip. Se cês amam essa cultura como eu vivo essa cultura, grita hip, grita hip. Hip hop que salvou minha vida em cima de uma batida, fazendo minha missão sempre de cabeça erguida. Então vamos lá, demonstrar nossa cultura, que é arte, poesia, muita rima e cultura. Satisfação, está rimando bem aqui com a comunidade. Sabe que nós é MC, que veio lá do Recanto. Sabe, eu não fico de canto, por isso que os moleque comigo não fica de pranto. Nunca fica de pranto, nós vem lá do Recanto, de um lugar é muito doido, não tem apoio de banco, mas mesmo assim, gente sempre tá treinadão, tentando buscar pra nossa comunidade educação, também discernimento às vezes, tudo que tem a mais, porque você sabe que todos nós somos capazes, então é só buscar, vai pra frente sem olhar pra trás, porque quando você faz, é com o coração que jaz. Muita educação, improvisação, isso que é bom pra fazer minha rima, por isso que eu tenho um dom. Sabe por quê? Essa é nossa literatura, hip hop incentivando sempre a poesia e a leitura. Ô irmão, se liga nessa parada, se vai pra escola aberta, não vá com a mente fechada, porque você sabe que tudo você pode até absorver. Absorva o que é útil e não bote a perder. Absorva o que é útil pra você, sempre na convivência, aprendendo a conviver. Esse é o discernimento, tenho conhecimento pra fazer a minha arte junto com o nosso movimento. Procure dentro de si sua própria verdade, perceba que você faz parte de uma humanidade, que é importante ver a diversidade. Não julgue seu amigo, faça sempre com vontade. Faça com vontade pelo seu amigo, quem é próximo, pra fazer a rima sem deixar em um depósito, porque está perto de você e convive contigo, independente se é ou não o seu amigo. Isso é um sonho, isso é cultura, e logo não posso deixar de falar disso aqui na moral. Ajude seu pai, sua
sua mãe e também nunca se esqueça de cuidar da sua saúde mental. Isso é muito importante, sempre sua saúde em primeiro lugar, convivendo com sua atitude. Demonstramos todos o nosso sentimento pra fazer a rima colocando no depoimento. É, a trilha é estreita e o caminho é longo, então você sabe que no futuro não pode desviar. Então escolha bem, reveja sua atitude e veja bem se é esse o lugar que quer estar. É isso aí, mano Niltinho, mano Dark. Brabo, 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 representando a Batalha Sagrada, representando o Recanto das Emas. Esse é o primeiro round que finalizou agora. Quem volta é o Niltinho. Marola, só na caixa. Aí galera, se você sonha em ser MC, mano, se você gosta de dança, se você gosta de break dance, entendeu? Se você curte também discotecagem, vai procurar cultura hip hop dentro da sua cidade, vai ajudar a fomentar isso aí, certo? E é isso, solta o beat. Então demorou. Aê, puxar um grito que é lá da minha quebrada, demorou? É assim, ó. Vem. Mas esse é batalha sagrada, é onde rola o bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha sagrada, é onde rola o bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Não quero ver sangue, já tô cansado, já vi muito disso na rua onde eu moro também. Eu sei muito bem que tenho que revisar as coisas que eu escolho e os lugares que eu colo também. Não posso me desviar por ideias tortas, às vezes que são coisas superficiais, Então, busque sempre o seu discernimento e respeite as pessoas que não são iguais. Já vimos muito sangue escorrendo, esse que é o movimento, mas também escorre da veia sempre o bom talento, que é a arte do MC, sempre mantendo a cultura, fazendo isso daqui, por isso é literatura. Citando até Machado de Assis, eu sou feliz pra fazer a minha rima, demonstrando minha matriz. África, Bambata, esse é o hip hop, fazendo minha rima com o microfone, não com a Glock. Busque em você tem que perceber, não precisa ser aceito. Enxergue sempre o outro com valor, tente se livrar do que você tem de preconceito, porque você sabe que essa é uma parada, às vezes não entende, mas a mente até dá um berro. É diferente, busque mudar uma mente e não apenas fortalecer seu ego. Estudando o hip hop, o DJ fez o squash, por isso que estudamos sempre o The Gram Master Flash, porque isso faz parte de nós, fazendo a rima e também a rua ser a nossa voz. Isso é verdade, eu não posso me esquecer. Se aqui é o Marola, se não conhece, então vá conhecer, porque tem muita história e muita coisa na mochila. Cê sabe daqueles mano que não vacila. Isso é uma aula e eu me expresso, mas independente eu aprendo com quem eu converso. Seja uma criança ou uma pessoa adulta, seja mantendo sua firmeza e sua conduta. Sempre sua firmeza e sua conduta. Tente sempre enxergar do lado de fora, porque logo você vê que não é uma escolha. Se não conhece, então busque fora da tua bolha. Busque fora da bolha e da plateia. Falam que eu sou cara de bandido, mas troca de ideia. Quando trocam uma ideia comigo ou conversa, e é por isso que os moleques se expressam. Uou, que batalha, hein, mano? É a prova que a